Saudações, meus queridos, tudo bem com vocês? Pastor Ezequiel aqui falando. Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo, que eu não gravo uma mensagem para o seu coração. E hoje Deus tocou no meu coração para tratar um assunto muito importante com você. Antes de tudo, quero dizer para vocês que eu estava morrendo de vontade de gravar esse vídeo, de te dar essa informação tão importante, que vai trazer sobre a sua vida explicações, talvez resposta de muitas coisas que está acontecendo na sua casa, com a sua família e com a sua vida, que você ainda não compreendeu isso. E hoje eu vim aqui para poder trazer essa resposta de Deus para a sua vida, essa mensagem da parte do Senhor para a sua vida, tá bom? Então, ouça bem essa mensagem. Eu quero ler para você um trecho da palavra de Deus que está no livro de 2 Samuel, capítulo 12, e o versículo 13 e o 14. Eu vou ler e você medita aí para você entender, e eu já explico para você o que está acontecendo aqui. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor pôs de lado o teu pecado e não morrerás. Ou seja, o Senhor te perdoou e você não vai morrer. Todavia, porquanto tens feito isso por forte motivo, para que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Se nós pegarmos uma nova tradução, uma outra tradução, deixa eu pegar uma outra tradução aqui, para você poder entender melhor o que a palavra do Senhor está dizendo. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo 13, aqui ó. Eu vou pegar uma outra tradução. Então disse Davi a Natã: eu pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. Todavia, porquanto este feito deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem ou riem do Senhor, também o teu filho que te nasceu certamente morrerá. O que está acontecendo aqui? Qual é a história que tá acontecendo aqui? A história é o seguinte. Lembra que Davi, enquanto ele estava na sacada do seu palácio, e ele olha e ele vê uma moça bonita tomando banho? Pois bem, ele pede para um dos seus empregados ir lá e chamar essa moça para ele conversar com ela. E nessa conversa ele teve um caso com ela. Só que tem um problema. Essa mulher, ela era casada, tá? A Bíblia diz que ela tinha um marido, tá? E o nome desse moço era Urias. E Urias, ele estava numa guerra, ele estava guerreando. E Davi saiu com a mulher de Urias, ele dormiu com ela. E pro azar de Davi, essa mulher engravida, ela fica grávida. E Davi, ele faz vários planos para poder se livrar disso. Ele tenta fazer com que Urias vá para casa, tire um dia de folga e deite-se com sua mulher. Ele tenta várias coisas. No final das contas, nada deu certo. Mas o que Davi faz agora? Ele faz uma carta e pede para Urias levar para o chefe, para o comandante do exército, vamos dizer assim. E nessa carta estava escrito que era para o comandante do exército colocar Urias na onde a guerra estivesse mais intensa, para que Urias morresse. Ou seja, Davi adulterou, pegou a mulher de Urias, saiu com ela, dormiu com ela, engravidou a mulher de Urias, e agora ele pede para o próprio Urias levar uma carta que seria a sua condenação de morte, para poder guerrear e morrer. Só que o tempo passa e Davi acha que está tudo certo, né? Davi acha que as coisas continuarão a serem encobertas do jeito que ele estava planejando. Mas a Bíblia vai dizer que Deus levanta um profeta. E o profeta Natã, ele chega até Davi e conta uma história.
E quando ele conta essa história, Davi ele fala assim, esse homem deve morrer. E Natan fala, esse homem é você. Se você ler 2 Samuel capítulo 12, desde o versículo 1, você vai entender isso. E Natan agora ele revela, ele começa a expor a vergonha de Davi e fala assim, cara, tudo que você fez o Senhor viu. Você não consegue esconder de Deus isso. E agora Natan ele explica para Davi o seguinte, por causa desse seu pecado, se a gente ler versículos antes, a Bíblia vai dizer que Natan ele fala assim, ó, eu te dei, vamos ver aqui, versículo 9, porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal que é diante dos seus olhos? Natan perguntando para Davi. Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora vem a sentença. Agora, pois, não se apartará jamais a espada da tua casa e sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol. Pois tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todos Israel e perante o sol. O que acontece? Davi comete um pecado. Agora, esse pecado é revelado através de um profeta chamado Natan. Mas lá no versículo de número 14, a Bíblia diz no 13 que Davi ele se arrepende, ele fala, eu pequei contra o Senhor. E Natan fala, e o Senhor te perdoou. Mas no versículo 14, Natan fala assim, mas só que tem uma coisa. Esse filho, que é o filho dessa mulher que se engravidou, Betseba, esse menino não vai sobreviver, ele vai morrer. Mas anteriormente, Deus também havia dado uma sentença para Davi. Pastor Ezequiel, o que o senhor está querendo dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que os nossos pecados são perdoados. Todas as vezes que nós cometemos o pecado, todas as vezes que nós erramos, todas as vezes que nós pecamos, Deus perdoa nossos pecados. Mas entenda que tudo aquilo que nós fazemos tem consequências. E essas consequências geralmente são desastrosas. Entenda, meu querido, que o diabo, que o inimigo, ele causa em você, ele te traz uma falsa sensação de segurança, de que está tudo bem escondido, que está tudo certo. Você cometeu um pecado, você comete um adultério, você comete um homicídio, você comete uma pedofilia, o que for. Parece que está tudo escondido, parece que está tudo certo. A falsa sensação de segurança do pecado te faz se aprofundar muito, ainda mais nesse pecado. Por isso a Bíblia diz que um abismo, ele puxa outro abismo. Por quê? Porque quanto mais você peca, e as pessoas parecem que nunca vão descobrir, isso te dá mais liberdade para continuar cometendo pecado ainda mais cabulosos, mais cabeludos, mais feios, mais profundos, mais peludos, mais negros, vamos dizer assim. E aí você começa a se afundar no erro, se afundar no pecado cada vez mais, cada dia mais em pecado. E um dia você se arrepende disso. Você se arrepende do homicídio, você se arrepende da prostituição, do adultério, você se arrepende. Mas tem uma consequência disso tudo. E essa consequência que eu quero falar para você. Geralmente essa consequência, ela não atinge somente a sua vida. Ela atinge a vida dos seus filhos. Ela atinge a vida da sua descendência. Pastor, não tem nada a ver com o que você está falando. Jesus levou na cruz do Calvário todos os nossos pecados. Sim, ele morreu para nos perdoar a nossa dívida e o nosso pecado. Ele morreu para perdoar o que nós cometemos diante dele, que feriu os princípios bíblicos, os princípios de Deus. Mas a consequência vem. Por exemplo, quer que eu te dê um exemplo? Entenda que o mundo espiritual, ele é um mundo legal. O mundo espiritual, ele é um mundo onde ele é regido por leis, assim como a terra, o mundo natural, o mundo aqui que nós vivemos, ele é regido por leis.
Pensa numa pessoa que cometeu um homicídio, é um pecado diante do Senhor. E essa pessoa, ela fugiu para outro estado, para outro país, e passou alguns anos, essa pessoa voltou e ela foi pega pela polícia. Mas agora ela foi convertida, ela veio de outro lugar onde ela estava foragida e ela aceitou a Jesus como seu Salvador. E agora a polícia vem prendê-la e ela vai falar para a polícia: não, mas espera aí, todos os meus pecados foram perdoados porque eu aceitei a Jesus como Salvador. O que a polícia vai dizer para essa pessoa? Tudo bem, mas existe um mandato de prisão por causa de um homicídio que você cometeu. Você pode sim ter aceitado Jesus. Seus pecados foram sim perdoados, porque Jesus veio para perdoar nossos pecados, mas você vai precisar de pagar por essa dívida que você cometeu, por esse erro, por esse crime que você cometeu. E agora você precisa responder isso diante do juiz, para você poder ser julgado por causa dos seus crimes. Você entendeu que o pecado foi perdoado, mas a consequência dele não sumiu, não desapareceu? É exatamente isso que acontece. Quando Davi peca, quando ele comete esse pecado de adultério, a Bíblia diz que Deus perdoa ele, mas a espada nunca saiu da casa de Davi. Se nós formos ver a história, o filho de Betseba morre, essa criança morre. Depois Davi ainda gera mais outros filhos. A Bíblia diz que agora Amnon, um dos filhos de Davi, se apaixona pela sua própria irmã, Tamar. E Amnon, ele abusa da sua irmã, ele estrupa sua irmã. Está na Bíblia isso. Ele comete um assédio, ele estrupa sua irmã. A Bíblia diz que Absalão fica sabendo disso. Olha a desgraça que trouxe na vida de Davi. Absalão fica sabendo disso. E ele monta um plano e mata Amnon. Vocês entenderam como que as consequências do pecado afligiram a vida dos filhos de Davi? Pastor, mas como que a gente vai acreditar nisso? Gente, se o Velho Testamento fosse para ser anulado da Bíblia, ele não precisava de estar na Bíblia. O Velho Testamento ele é a base para o Novo Testamento. Nós temos que agora entender que nós somos seres, que nós vivemos de forma... nós estamos na graça, vivemos na graça, mas o mundo espiritual ele ainda é e continua sendo regido por leis. Então o que você comete de erro aqui vai refletir diretamente na vida dos seus descendentes. Se você é um adúltero, seus filhos provavelmente terão influência espiritual para cometer adultério. A sua casa foi descoberta. A sua casa foi dada uma liberdade. Ela foi dado um direito legal para o inimigo agir dentro da sua casa, dentro do seu lar. Então entende que o espírito, por exemplo, vou te dar um exemplo, hein? Vou te dar um exemplo. O espírito de prostituição, que as pessoas chamam de pombagira, ele anda junto com o espírito de morte. O espírito de sedução anda junto com o espírito de morte. Se você olhar, olha o que aconteceu na vida de Davi, quanta desgraça trouxe, quantas mortes trouxe. Foram mortos 3 filhos de Davi por causa disso, por causa desse pecado que ele cometeu. Então agora para e pensa, agora esse é o momento que a resposta de Deus sobre a sua vida. Para e pensa tudo o que está acontecendo com você. Para e pensa quando que você é um viciado, você é um usuário. Por exemplo, pastor, eu sou viciado em drogas. Eu não consigo me libertar das drogas. Sabe por quê? Se você analisar os seus antepassados, provavelmente você vai encontrar alguém que teve problema com o uso de drogas. Pastor, eu sou um promíscuo. Eu tenho problema com homens. Eu sou uma promíscua, eu gosto de homens. Eu saio com todos os homens e não consigo me satisfazer com nenhum deles. Eu já traí meu marido várias vezes, já traí minha esposa várias vezes. Para e pensa nos seus antepassados como que foram. Então eu quero que você entenda que existe uma maneira de você quebrar, de você destruir, de você impedir essa ação do diabo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus descendentes. O seu posicionamento diante do Senhor. Quando você se posicionar diante de Deus, aí as coisas começam a mudar na sua vida. Eu sou o pastor Ezequiel, pastor na igreja Casa de Maquir. E na nossa igreja nós temos nos especializado em cura e libertação.
E uma das ações maiores na vida dos seres humanos é por conta dos seus antepassados que deram legalidade, que abriram portas para o inimigo agir na sua vida e fazer com que você é hoje. Mas nós temos uma maneira para poder te ajudar. Dentro da Bíblia, à luz da Bíblia, a gente consegue te ajudar. Tá bom? Guarda essa palavra no seu coração. Se você precisar de uma informação, precisar de falar sobre isso, tá? Eu vou deixar meu telefone aqui embaixo. Você vai poder ligar para mim. Você vai poder mandar mensagens para mim. E a gente terá um prazer enorme em te ajudar. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva em nosso canal. Para que você, quando nós postarmos mais vídeos como esse, a respeito de cura e de libertação, você ter acesso a esses vídeos. Compartilhe isso para as pessoas, para que elas possam ter acesso a essa informação também. E nós viremos muito em breve, trazendo outras mensagens de Deus para o seu coração, tá bom? Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus.